Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Miguel, aluno de mestrado do Instituto de Matemática, Estatística e Computação da Universidade de São Paulo, e hoje eu vim apresentar para vocês o capítulo 2 do volume 2 do livro Processamento de Linguagem Natural, do Brasileiros em Processamento de Linguagem Natural, que é o papel dos dados no pré-treinamento de grandes modelos de linguagem. Embora só o meu nome esteja aqui, esse trabalho foi feito por várias pessoas do grupo do projeto do Corpus Carolina, e eu fiquei encarregado, então, de apresentá-lo. Bom, eu organizei da seguinte forma a apresentação. A gente vai começar a falar, então, por que e quando pré-treinar, né? Depois eu vou falar sobre conjuntos de dados em português, voltados para o pré-treinamento de modelos de linguagem. E aí a gente vai passar, provavelmente, a maior parte do tempo falando sobre curadoria de dados, e ao fim eu vou dar alguns exemplos e falar um pouco mais sobre o Corpus Carolina. Bom, então, respondendo a pergunta, né, por que e quando pré-treinar? A mesma forma como Miguel de Cervantes nos alertou, né, sobre o papel da informação, de como ela pode moldar o que a gente pensa, da mesma forma a gente pode pensar que isso acontece com os modelos de linguagem, e que, para tal, é importante a gente selecionar esses dados, para que o modelo tenha o melhor desempenho possível nas tarefas que interessam. Então, de forma geral, a gente pode separar o treinamento do modelo, né, em duas etapas principais, o pré-treinamento e o ajuste fino. É no pré-treinamento que o modelo vai consumir a maior parte dos dados de treinamento, e é onde ele vai aprender a estrutura da língua e conhecimentos gerais do mundo. De forma geral, a gente tem dois paradigmas, né, os modelos de linguagem causal e os modelos de linguagem mascarado. No modelo de linguagem causal, né, o mais popular seria o GPT, o ChatGPT, né, no qual ele aprende a prever qual que é a palavra mais provável, dado todo o contexto anterior, enquanto que no BERT ele vai aprender quais palavras deveriam estar. Então eu meio que apagaria algumas palavras do texto e o objetivo dele, durante o pré-treinamento, é aprender quais palavras foram apagadas. Depois de fazer o pré-treinamento, a gente costuma fazer o ajuste fino do modelo, que é quando a gente adapta o modelo para uma tarefa específica, como, por exemplo, classificar se um texto é de uma determinada autora, ou classificar palavras, por exemplo. Essa palavra aqui é um nome de lugar, é o nome de uma pessoa. Além dessas duas etapas, né, é bem comum também a gente fazer o que chama de pré-treinamento continuado, que é quando a gente continua o pré-treinamento do modelo, porém com dados de um domínio específico, como, por exemplo, médico e legal. Por que a gente faz isso? A gente tem que lembrar que um grande modelo de linguagem, né, um LLM, ele é composto por duas componentes principais, o tokenizador e a rede neural. O tokenizador ele é responsável por quebrar o texto em subpalavras ou palavras. Então, é ele que vai dar a capacidade do modelo ler o texto, por assim dizer. Essas subpalavras, então, são mapeadas, né, para uma representação vetorial que é aprendida pela nossa componente neural. Bom, o tokenizador também é treinado. E por que isso é importante, né? Para ele poder representar as palavras da forma mais sucinta possível. Então, palavras que aparecem mais provavelmente vão ganhar um único token para elas, enquanto palavras que são mais raras vão ser quebradas em várias subpalavras. Então, por exemplo, uma característica que a gente pode pensar, né, quando a gente vai decidir se a gente vai querer fazer o pré-treinamento do modelo, é verificar se o vocabulário dele está de acordo com o que a gente quer. Como assim? Por exemplo, se a linguagem padrão, jargão limitado, isso o tokenizador existente funciona bem. No exemplo aqui, no caso do PubMed BERT, né, voltado para o domínio biomédico, se você pega o tokenizador do modelo BERT, ele vai quebrar a palavra naxolona em várias subpalavras. Enquanto se você treina para o domínio biomédico, naxolona aparece várias vezes e ganha uma representação única, um token único. Então, de certa forma, você vai conseguir passar mais contexto para o modelo, tendo um tokenizador voltado para o domínio dele, como você vai ter uma representação mais fiel da semântica, ela não vai ficar separada em várias subpalavras. Então, por exemplo, quando o tokenizador, então, se ele não fragmenta bem os termos que você vai querer utilizar na sua tarefa fim, talvez seja necessário você fazer um pré-treinamento do zero. Da mesma forma, para isso, você precisa verificar a quantidade de dados que você tem, né? Então, no ajuste fino, no pré-treinamento continuado, a gente vai querer um dataset rotulado pequeno, ou de tamanho médio, enquanto que para fazer o pré-treinamento, o ideal é pelo menos ter 1 bilhão de tokens. Também tem a questão do conhecimento geral.
geralmente, quando a gente faz o ajuste fino, a gente está considerando que o conhecimento do mundo, né, ou seja, do conhecimento que ele obteve do grande volume de dados do pré-treinamento, vai ser útil, vai se refletir na tarefa fim. Porém, muitas vezes esse conhecimento pode não ser útil. Se no caso você só quer classificar se o texto da bula é de um determinado tipo de medicamento, talvez não seja interessante você ter treinado o seu modelo para conhecimentos gerais sobre Bíblia, religiões, esportes e coisas do tipo. Além disso, também tem a ver com as tarefas e capacidades, né? Então, se a gente vai fazer o ajuste fino quando a gente tem uma tarefa específica, né? Como eu citei anteriormente. Vou classificar um texto, vou classificar esse tipo de palavra. Agora, se a tarefa ela vai exigir um conhecimento novo, por exemplo, um conhecimento médico, jurídico ou matemático, talvez seja interessante incorporar esses tipos de conhecimento no pré-treinamento do modelo. Além disso, também tem a relação com o teto de desempenho, né? Então, o ajuste fino, depois de você pegar o modelo pré-treinado, ele vai dar um desempenho bom o suficiente. Ele vai mais pegar as representações que o modelo já criou e transferir elas para o objetivo. Agora, por exemplo, isso pode não ser suficiente para tarefas mais complexas, como desses domínios aqui, citados anteriormente, então se faz necessário realizar o pré-treinamento continuado ou fazer realmente um pré-treinamento do zero. Outros motivos também. Pode ser que, por exemplo, eu gostaria de trocar a arquitetura da minha rede neural. Então eu vou trocar de um Transformers por uma arquitetura nova, né? Ele mexe, vai saindo coisas novas, então pode ser que para a arquitetura que eu quero fazer não exista já um modelo treinado para o domínio que eu quero. Pode ser que não tenha ainda a versão em português. Então eu vou ter que pré-treinar esse modelo em português. Também tem relação com os objetivos de pré-treinamento. Às vezes se eu estou só fazendo a mesma coisa, né, linguagem mascarada ou a causal, como o GPT ou o BERT, então eu posso utilizar eles. Agora, se eu vou alterar esse objetivo, né, para, por exemplo, completar palavras do fim para o começo, então provavelmente vou ter também que fazer o pré-treinamento com esse novo objetivo. E também, é claro que quando você vai pôr na balança, você tem que pensar em quanto de recurso e de tempo você vai gastar. Geralmente o fine-tuning, né, o pré-treinamento continuado, é uma coisa rápida. Em pouco tempo você já vai ter um modelo pronto para a sua tarefa, enquanto que fazer o pré-treinamento vai ser bem mais demorado. Então, se esse desempenho com o ajuste fino for bom o suficiente, então é melhor seguir com ele. Agora, caso seja necessário dominar o nicho mesmo, não, eu quero o melhor modelo jurídico possível, como o Ligobert, talvez seja interessante você fazer o pré-treinamento do modelo inteiro, com textos jurídicos, tomando cuidado para treinar o tokenizador, para ter a melhor transferência possível para as tarefas que você vai realizar. Bom, dando continuidade agora, eu vou falar sobre os conjuntos de dados em português. O português tem vários recursos gerais, como a gente pode dizer assim, que são grandes corpos coletados da internet, como Common Crawl, foram populares a partir dos anos 2000, onde as pessoas vão baixando, basicamente, ou iniciativas, né, grupos de pessoas vão baixando dados em massa da internet. A ideia é você organizar, geralmente, esses datasets pelo ano, e manter o conteúdo HTML original. Por exemplo, o Common Crawl ele faz isso, ele vai organizar só por ano, tem o URL original e o HTML, para ser mais ou menos como se fosse uma fotografia da internet naquela época. Agora, por exemplo, tem outros corporas que são grandes assim, o Tentem Corpus Family, em que, além de fazer esse papel que o Common Crawl faz, ele também aplica, por exemplo, a anotação morfossintática, de gênero, discurso e classificação em tópicos. Porém, o acesso dele é mediante o pagamento. Outra iniciativa também, o OSCAR, Open Super Large Crawled Aggregated Corpus, de 2019, ele tem um foco em línguas com poucos recursos. Isso porque, como vocês já sabem, boa parte dos recursos, né, da internet estão escritos na língua inglesa. Então é bem difícil, na hora que você baixar, você tem que tomar um cuidado especial em conseguir achar algumas línguas, né? Em português já tem menos dados, mas se a língua for menos falada ainda, vai ser mais difícil. E com o avanço desses modelos de linguagem, outras iniciativas como a High Performance Language Technologies, além de fazer toda essa coleta de dados na internet, né, ela vai também aplicar alguns pré-processamentos que são úteis para o treinamento de modelos de linguagem, como, por exemplo, remoção de rodapé de páginas, né? Então, por exemplo, se ele pegasse esse slide aqui, ele provavelmente tiraria, né, o logo do BPLN aqui de baixo, ou conjunto de dados em português, para evitar redundância na hora que for treinar o modelo. É importante enfatizar também que esses conjuntos têm petabytes de dados, então
você provavelmente não vai querer trabalhar com deles, né? Vai ser bem específico você querer baixar um corpus inteiro desse tamanho para fazer alguma análise. Por isso, né, quando a gente está falando em português, o mais interessante mesmo é utilizar recursos que já foram feitos voltados para a língua portuguesa. Daqui a gente pode destacar a Linguateca, dos anos 2000, que ela tem uma organização virtual do Corpus do Português, 2006, que tem classe de palavra, textos históricos, textos recentes, comparação de dialetos. Também tem o Corpus Brasileiro, de 2010, com textos escritos e falados, anotação sintática e semântica, além de atributos de gênero discursivo. Mais recente, agora em 2018, a gente tem o Brazilian Portuguese Web as a Corpus, ou BRWAC. Ele foi feito com a iniciativa WAC, né, a metodologia WAC, The Web as a Corpus Initiative, e tem 134 atributos textuais diferentes. Também nessa linha mais recente, a gente tem o blog 7BR, que é composto de 808 blogs brasileiros. A gente tem o Corpus Carolina, que a gente vai dar mais detalhes mais ao final, que é um corpus aberto, com controle de fontes, gêneros textuais, data de publicação e métodos associados. Tem o Corpus Arueira, agora, alguns anos atrás, que é um corpus curado para treinamento de grandes modelos de língua. Temos o LegalPT, que é um agregador de datasets jurídicos disponíveis publicamente para o português. E, por fim, temos o GigaVerbo aqui na nossa lista, né, que tem 145 milhões de documentos concatenando diversos datasets do português. É uma coisa bem interessante também notar como a gente muda um pouco a forma como a gente escreve, né? Enquanto alguns datasets a gente escreve como corpus ou corpora, quando a gente está falando mais em domínio de modelos de linguagem, a gente geralmente utiliza a palavra datasets. Isso porque muitas das vezes a gente está meio que descartando, né, essas anotações linguísticas e ficando só mais com a questão de ter um grande volume de dados, o que a gente pode ver que pode dar alguns problemas. Então, para isso, né, a gente vai falar agora da curadoria dos dados. A gente viu que tem diversos datasets, mas como é que eu faço para escolher, né? O que eles oferecem? O que eu estou comprando quando eu estou usando um dataset desses? Bom, a gente pode ver que a curadoria de dados, ela é a construção, a gente vê que a construção de conjunto de dados é uma etapa essencial no desenvolvimento de tecnologias de processamento de linguagem natural, porque ela permite treinar, avaliar e estudar os modelos que a gente constrói. Então, é importante enfatizar que não basta só acumular grandes volumes de texto. A curadoria é um mecanismo de controle dessa qualidade dos dados, assegura a representatividade dos diferentes registros do português, reduz a presença de ruídos e vieses, garantindo que os textos respeitem ética e metodologia, e torna o conjunto de dados confiável para pesquisa e desenvolvimento PLN. Por que isso é importante? Assegura a representatividade dos diferentes registros portugueses mostra que a gente não está pegando só os textos de um determinado grupo, a gente não está desrepresentando certos grupos ou certos dialetos da língua. Também a gente garante que está tomando cuidado de tratar os textos, né, de garantir que na hora que a gente está aplicando uma etapa de processamento, a gente não está distorcendo o conteúdo deles. A gente também está extraindo os textos de maneira ética, que significa que a gente está respeitando a legislação, né, as pessoas realmente deram autorização para a gente usar esses textos para serem estudados ou para serem utilizados no treinamento de modelos. E, por fim, a gente também garante que toda a metodologia, né, que a gente construiu em volta faz o dado ser confiável para que os resultados obtidos, né, do que a gente realmente quer estudar estejam condizentes. Então, eu falei disso tudo, mas o que significa? Então, a gente vai quebrar aqui a curadoria em 3 etapas, né? Uma sobre a qualidade, outra sobre a diversidade e outra sobre a proveniência dos dados. Começando sobre a qualidade, primeiro a gente tem que definir o que é um texto de qualidade. Aqui eu vou usar a definição de Al-Balak e colaboradores de 2024, de uma revisão sobre tratamento de dados, né, para treinamento de modelos de linguagem, algo similar que a gente fez, que ele define da seguinte forma: o texto de qualidade seria um texto escrito por um ser humano e que passou por um processo de seleção. Nessa dimensão de seleção, a gente vai incluir a relevância, eficiência e segurança, onde a relevância é esse texto adequado para o modelo, que a gente pode pensar como: se eu quero treinar um modelo em português, esse texto está em português, né? Tem a semântica boa, né? Bom, eu quero testar um modelo jurídico, né? Então, os textos são relacionados ao tema jurídico. O seguinte passo, na questão da eficiência, a gente quer fazer o treinamento de modelos da forma mais eficiente possível. Então, o que isso significa? Significa que, por exemplo, ao invés de eu passar várias vezes o mesmo texto, que pode ser um anúncio,
gostaria de remover esse anúncio, eu gostaria de remover textos muito curtos, remover textos muito longos, remover textos que aparecem mais de uma vez, e assim por diante. Por fim, tem o aspecto da segurança, que, de certa forma, se os nossos dados são seguros, a gente tem um modelo seguro. E aqui a segurança, ela entra na questão da privacidade e de conteúdo indesejado. Eu não vou querer, por exemplo, materiais que propaguem misoginia, racismo. Também eu não vou querer espalhar dados que tenham números de telefone, endereços de pessoas, número de CPF e por aí vai. Bom, a gente pode medir a qualidade, né, de forma intrínseca e de forma extrínseca. A maneira intrínseca seria medir ela diretamente nos próprios dados, que é o que a gente vai descrever aqui, enquanto a maneira extrínseca seria você treinar um modelo nos dados e aí você vê o desempenho dele. E aí você concluiria que, por exemplo, se o desempenho atende suas necessidades, então logo os dados que foram utilizados também atendem suas necessidades. Bom, as medidas intrínsecas, geralmente, elas se baseiam em usar modelos de referência, usar heurísticas e usar listas de bloqueio. Então, o que seria um modelo de referência? Seria, por exemplo, eu treinei um modelo anteriormente para classificar textos jurídicos, por exemplo, ou classificar se o texto é do português. Agora eu vou pegar, então, esse modelo já pré-treinado, num corpus de confiança, e eu vou utilizar ele para classificar os vários textos do meu dataset para ver se eles realmente são do português, por exemplo. Ou se são, por exemplo, textos jurídicos. Outra forma de fazer isso seria, por exemplo, se eu tivesse um metadado desse meu documento. Então, se eu sei que ele veio de uma página de algum tribunal, provavelmente esse texto é um texto jurídico. Da mesma forma, se ele veio de um domínio.br, provavelmente é um texto escrito em português. Aí também posso aplicar algumas heurísticas, né? Então, por exemplo, número de palavras únicas, número de sinais de pontuação. Isso pode ajudar, por exemplo, a eliminar textos que são muito repetitivos ou que, na hora que foram extraídos da internet, não tiveram o conteúdo da página HTML removido. Eu também posso utilizar listas de bloqueio. Então, se eu tiver metadados, eu poderia, por exemplo, remover conteúdos que vieram de sites com conteúdo pornográfico, por exemplo, ou, por exemplo, de sites em que não tem uma licença permissiva para baixar o conteúdo. Eu poderia remover também textos, né, que possuem palavras racistas, ou poderia remover textos de autores específicos. É claro que a gente tem que lembrar que esses tipos de soluções, elas também trazem problemas. Por exemplo, os modelos de referência têm vieses. Será que o modelo que eu utilizei para identificar o português, ele está levando em conta os vários dialetos do português? Ele pode, por exemplo, recusar um texto que está escrito em português porque ele não foi treinado com aquele tipo de as palavras que aparecem nele. A gente tem que lembrar também que as heurísticas não são flexíveis. Eu vou dar um exemplo disso mais no final. Então, por exemplo, se eu só vou remover textos muito curtos ou muito longos e colocar um critério fixo, pode ser que eu remova textos que são, por exemplo, letras de música, poemas, receitas, que têm uma estrutura bem diferente dos textos propriamente mais, quando a gente pensa na cabeça, né? Por exemplo, que um romance ou uma história. Também é importante pensar que listas de bloqueio, elas não costumam, né, principalmente as de palavra, elas não têm noção semântica. Então, às vezes a palavra, o termo racista, por exemplo, ele está aparecendo para explicar por que ele não deve ser utilizado ou por que ele é pejorativo. E ao remover esse texto, pode ser que o meu modelo perca alguma capacidade de detectar esse tipo de coisa. Então, da mesma forma, eu posso acabar tirando textos de comunidade LGBTQIA+, que é uma coisa que acontece, a gente sabe, por simplesmente o critério que eu estou utilizando para avaliar não é um critério muito bom. E então a gente sempre tem que ter em mente, quando a gente está pensando em controlar a qualidade, que é mais um guia de boas práticas. A gente tem que saber quando elas se aplicam e a gente tem que entender também os métodos que a gente está utilizando para aplicá-los para garantir que está sendo feito o que a gente quer. Falando um pouco sobre a diversidade, que quando a gente pensa em diversidade linguística, né, primeiramente vem à mente modelos que são multilinguais, né? Então, são modelos que teriam capacidade de escrever, né, de se comunicar em português, inglês, francês, mas a diversidade não para por aí, né?
A língua portuguesa, na verdade, ela pode ser vista como um conjunto de manifestações linguísticas distintas. E vem à mente coisas fáceis, né, como distribuição geográfica, grupo social, período histórico. Mas o que a gente está mais interessado é pensar em variações em tipos de registro, gênero e estilo. Então, registro seria uma variação segundo a situação em que a linguagem é produzida. Então, por exemplo, registro da conversação pessoal, da comunicação em fóruns virtuais, da escrita em livros didáticos. Enquanto gênero seria a variação segundo o tipo de mensagem e as convenções associadas a como aquele tipo de mensagem é construído. Então, a entrada de enciclopédia, carta, manual, receita culinária. E estilo seria a variação segundo preferências estéticas de quem produz ou consome a linguagem, podendo ser mais alinhada coletivamente ou individualmente. Por exemplo, estilo da terceira fase do romantismo, estilo pessoal de Machado de Assis. Então, aqui a gente tem que lembrar que pessoas adequam o uso da língua a depender da situação. Se eu estou uma conversa no bar com amigos, eu vou usar uma linguagem que vai ser diferente se eu estivesse conversando no tribunal, por exemplo, com um juiz. Essa seria uma variação em registro. Da mesma forma, se eu estou mandando um e-mail para o RH da empresa que eu trabalho, não vai ser escrito da mesma maneira se eu estivesse escrevendo uma receita de bolo. Então, uma variação em gênero. Da mesma forma, se eu estou escrevendo um poema arcade, é diferente de escrever um poema cubista. Tem estilo. E aí que, se a gente está treinando um modelo de língua, da mesma forma, ele tem que ser capaz de adequar a língua dele para a tarefa que ele está realizando. E nesse caso, o ajuste fino pode não ser suficiente para ele capturar essas diferenças intralinguísticas. Portanto, é necessário que o pré-treinamento, ou continuação desse, inclua um nível de diversidade linguística apropriado. Isso permitirá que o modelo aprenda a representar esses elementos das várias sublínguas que compõem o idioma a ser dominado. Falando um pouco agora sobre proveniência, a gente vê proveniência como um processo de rastreamento dos dados, isto é, de suas origens e histórico de processamento. Então, perguntas que a proveniência está interessada em responder. De onde esses dados vieram? Esse dado passou por algum tipo de processamento antes? Qual? Por quê? Quem tem permissão de utilizar esses dados? E para o quê? Seria a licença de uso. Como fica a licença do modelo ao ser treinado com dados sob licença X? Eu devo respeitar a licença dos meus dados de treinamento ou eu posso simplesmente escolher a licença que seja mais conveniente para mim? Há dados sensíveis? Por exemplo, CPF, número de telefone, e-mail. E pensando agora nesses três aspectos de curadoria, né, a gente vai dar um exemplo relacionando o Corpus Carolina. Então, o Corpus Carolina, né, o corpus geral do português brasileiro com informações de procedência e tipologia, é um corpus aberto. Isso significa que, nesse exato instante, se vocês quiserem acessar, vocês podem acessar e podem consumir todo o conteúdo dele. Boa sorte, ele é bem grande. Ele também é um corpus dual, porque ele é construído para treinamento de modelos de linguagem e pesquisa linguística. Muitas vezes, a gente vê que corpus eles são ou focados em um grupo ou focados em outro. E, para tal, né, ele foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, com linguistas e cientistas da computação. No caso, só a parte da computação. A ideia desse corpus é conjugar aspectos discutidos até aqui. Mas isso é uma empreitada bem difícil, pois restrições e objetivos competem. Então, por exemplo, diversidade linguística versus licença aberta. Às vezes, eu gostaria de ter uma diversidade maior, porém a licença que os textos estão disponíveis não permitem que eu os utilize para construir meu corpus. De certa forma, o Corpus Carolina tem se tornado um recurso útil por si só, sendo utilizado já para a construção de vários modelos de linguagem, e também ele serve como um protótipo para a construção de futuros recursos semelhantes. Ainda sobre o Corpus, ele faz parte do desafio de NLP do Centro de Inteligência Artificial da USP, e ele está em construção contínua desde setembro de 2020. A versão atual é a 2.0 BE, tem mais de 2 milhões de textos e cerca de 1,3 bilhões de tokens. Todos os textos do Corpus foram extraídos da web e são posteriores a 1970. O intuito do Corpus Carolina foi de preservar informações de proveniência e de tipologia textual. E para alcançar esse objetivo, o que o Corpus oferece? Ele apresenta o cabeçalho com metadados anotados em lotes de textos que conservam o máximo de informação que a gente pode obter das nossas fontes. E eles seguem o padrão TEI, Test Encoding Initiative, de 2021. Então, informações como a licença e o URL da fonte são obrigatoriamente anotadas, garantindo, primeiro, a rastreabilidade dos textos originais, o que permite que, se você, a hora que você for utilizar o nosso corpus, se você quiser filtrar por algum domínio, eu quero excluir desde a Wikipédia, você pode, por exemplo.
E também conformidade com os direitos atrás de cada um. Eu não quero textos de tal licença. Você pode olhar lá, ver se tem algum texto com aquela licença e automaticamente filtrar. Então, dando uma olhada aqui nos metadados, né, a gente pode ver que a tag license, ela contém as informações da licença da fonte da mídia, no caso aqui, Creative Commons, bem no final, e da licença da fonte. E a mídia, a URL do texto original, que está bem aqui no topo, né? Então tem o título, né? E tem a página da onde o texto foi extraído. Além dessas informações, a gente também anota a informação sobre a tipologia dos textos. Então, a gente tem dois tipos de tipologia. A gente tem tipologia ampla, ou tipologia do Carolina, que organiza os textos dentro da estrutura do corpus, e a tipologia da fonte, que são os termos utilizados pelas próprias fontes para se referirem a seus textos. Então, dá para você ou filtrar e separar os textos da maneira como nós criadores pensamos nisso, ou da forma como as pessoas falam que os textos elas são desse tipo. Então, além disso, a gente anota o domínio de cada texto, que entendemos como a esfera em que circulam, por exemplo, texto acadêmico, pedagógico e comercial. Esses metadados fornecem informações importantes acerca do registro dos textos que compõem o Carolina e podem ser usados para mensurar sua diversidade linguística. Então, dando uma olhada aqui, as tags catref contêm os títulos de fonte ampla, e enquanto a tag domain apresenta o domínio. Então, por exemplo, temos catref aqui na parte inferior, Carolina Typology, né? Então, é um texto de wiki, seria, por exemplo, um texto vindo de alguma Wikipedia da vida, enquanto a source typology seria um texto de discussão do fórum virtual. Aqui eu estou dando um exemplo do que é importante ter esse tipo de informação. Então, eu agreguei pelas 5 tipos de fonte que mais aparecem no Corpus Carolina. Então, a gente tem entradas de vocabulário, tweets, notícias, discussões e reviews de produto. Agreguei por número de documento. E aqui eu estou dando uma descrição de quais são o tamanho desses textos em tamanho de palavra. Por quê? Porque, geralmente, quando você vai treinar um modelo, você está preocupado em, eu não quero textos muito curtos, ou não quero textos muito longos. E o que o pessoal faz é geralmente fazer uma regra que quebra o texto, vai, por exemplo, cortar textos menores que 14 palavras. Então aqui você vai, por exemplo, se você fizesse isso, né, sem ter uma análise, né, da diversidade dos textos, você veria que você vai perder metade dos tweets e provavelmente metade das revisões de produto, o que pode afetar o seu modelo a depender do que você quer realizar com ele. Então é importante ter esse tipo de informação para na hora que você for fazer alguma adequação do corpus para o seu estudo de caso, você consiga entender o que você está fazendo, como isso está sendo afetando o seu modelo final. Bom, algumas considerações finais. A gente falou aqui então sobre o pré-treinamento, alguns principais conjuntos de dados disponíveis para o português e os principais aspectos que alguém deve considerar ao selecionar construir um conjunto de dados. E se em algum momento você obtiver um modelo cheio de alucinações, apesar de todo o seu esforço na seleção de dados, não perca a esperança. Lembre-se que até Dom Quixote acabou sendo no final. Por fim, gostaria de agradecer a todos os colaboradores que ajudaram a escrever esse capítulo, então o Felipe, a Mariana, a Mayara, a Gabriela, a Aline, a professora Maria Clara, a Cristiane, a Vanessa e a professora Marcelo. E muito obrigado pela atenção de vocês.